And it goes a little something like. Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio dos 30 Minutes with Elsa sobre direito da moda. No episódio de hoje temos a doutora Joana White, advogada na Next Gali Macedo e Associados, que nos vai responder a questões relacionadas com a publicidade no mercado digital. Doutora Joana, muito obrigada pela sua presença, é uma grande honra para nós. Muito obrigada, Rita, e muito obrigada a toda a equipa da Elsa Lusíada por este convite que me foi interessado. É um gosto estar aqui hoje e partilhar alguma experiência convosco e também parabenizar-vos por esta excelente iniciativa que vai com certeza ter muita adesão. Muito obrigada, doutora. Vamos então passar para o tema de hoje. A primeira pergunta que gostaríamos de fazer à doutora é a seguinte: numa atualidade marcada pelo crescimento do comércio online, quais é que são as maiores problemáticas que se fazem sentir com as compras online? Olha, em primeiro lugar, desde logo questões relacionadas com o direito do consumo, porque os consumidores não estavam muito habituados às compras online, por um lado, portanto, toda a questão da leitura dos termos e condições, por exemplo, dos sites ou das vendas especificamente, que era algo que já se via em questões relacionadas, por exemplo, com o direito das telecomunicações. Ninguém lê os contratos todos quando compra um telemóvel ou adere a um serviço de internet. E aqui acontecia também muito situações deste género. E depois havia bastantes surpresas no que respeita, por exemplo, às trocas e devoluções, aos envios, ao pagamento da devolução ou do produto a ser devolvido. E por outro lado também, muita inexperiência por parte dos comerciantes, porque vejamos, não se trata só de grandes marcas que têm plataformas de venda online, não se trata só de vender, por exemplo, em grandes plataformas digitais, como é o caso da Amazon ou da eBay. Não se trata só de comprar na loja oficial da marca, seja a Zara ou a Benetton, trata-se também de muitas lojas pequenas, lojas de rua, que essencialmente devido às questões do Covid-19, que veio revolucionar completamente a indústria da moda no que respeita, obviamente, as questões de produção, que nós vimos as fábricas em Portugal completamente paradas, mas também as lojas de rua que fecharam a porta e tiveram de se virar por algum lado para conseguir continuar a vender. E, portanto, houve aquelas que desde logo começaram a vender nas redes sociais, em diretos, em páginas de Facebook ou de Instagram, mas também houve muitas que se aventuraram e criaram websites estruturados e bem feitos, mas que realmente lhes faltava aqui alguma assessoria para perceberem como é que elas podiam vender no mercado digital, quais são as suas obrigações enquanto vendedor. Por exemplo, se fizermos uma promoção online, uma promoção de um dia, como é que eu tenho que fazer a publicidade desta promoção, de que forma é que esta publicidade tem de estar no site, as questões da informação ao consumidor, dos termos e condições das vendas, das devoluções, do direito ao arrependimento, que é hoje em dia algo que também veio revolucionar também bastante o comércio digital no espaço europeu. O direito ao arrependimento decorre de uma diretiva europeia e, portanto, dá a todos os consumidores que comprem online o direito de se arrependerem ao fim de 14 dias, portanto, no período de 14 dias, da compra que fizeram. E a parte mais interessante deste novo direito é que, de facto, não carece de qualquer justificação por parte do consumidor. Eu simplesmente desisti, arrependi-me e quero é devolver um produto que comprei. Portanto, desde logo há questões de direito do consumo. Por outro lado, há as questões da contrafação no mercado digital. E eu costumo dizer que me lembro de ser criança e de ver, nomeadamente em Espanha, em algumas ruas de Vigo, a venda de contrafação na rua. Não era? Estendiam-se umas mantas e colocavam-se lá as carteiras, as Louis Vuitton com W ou qualquer coisa deste género, e portanto era assim que se comprava contrafação há 20 anos atrás. Quase que o consumidor tinha que procurar o sítio, as feiras ou os mercados onde estes produtos estivessem. A verdade é que hoje em dia, novamente com o mercado digital, esses produtos entram-nos pelos olhos dentro. Seja nas redes sociais, que aparece muitas vezes publicidade, por exemplo, já vi sapatilhas Stan Smith a 20 euros, já vi carteiras da Louis Vuitton, que é uma das marcas com a maior vítima de contrafação,
carteiras Louis Vuitton a 50 ou a 100 euros e, portanto, as redes sociais potenciaram muito isto. E por outro lado também a questão da Covid-19. Se vocês pesquisarem, isto agora para quem nos está a ouvir, se pesquisarem no Google, por exemplo, sobre contrafação e Covid-19, vão ver que muitas destas pessoas que vendiam dissimuladamente, seja em feiras ou em mercados, produtos contrafeitos, perderam a vergonha e começaram a vendê-los em diretos no Facebook. O que tornou o papel da ASAI, que é a entidade responsável pela fiscalização em matéria de contrafação, até bastante simples, porque estão de cara descoberta, há endereço de IP, é possível descobrir onde é que aquele computador está e, além disso, muitas das vezes estas pessoas dizem onde é que era a loja, onde é o local onde estão a vender e, portanto, vê-se um crescimento ainda maior no que respeita à venda de produtos contrafeitos, nomeadamente no mercado digital. Portanto, este será o segundo problema que eu assinalo. E de ver que é, de facto, a contrafação é um dos maiores problemas da indústria da moda. Representa 5 a 7% do comércio mundial. Está avaliado em 450 milhões de euros e põe em risco 200 mil postos de trabalho. Tudo isto é informação que está no site da ASAI, que é possível consultar. E, portanto, nós assim temos uma noção bastante clara de que, de facto, uma marca que investe vários milhões de euros em criar uma marca, um produto de qualidade, que se vê com todo este investimento posto em causa por conta desta indústria da contrafação. E mais ainda é que não só defrauda a marca, não é? Em termos de direito à propriedade intelectual, defrauda o Estado em matéria de direito fiscal, porque não pagam impostos, defraudam os consumidores também, porque muitas das vezes falamos de produtos que não têm qualquer qualidade e que não corresponde à qualidade do produto original, por exemplo, e que se falarmos em produtos de cosmética, as consequências podem ser gravíssimas e há até bastantes casos conhecidos, nomeadamente em matéria de perfumaria, de produtos que são feitos sem qualquer controle de qualidade ou controle laboratorial e depois surgem reações alérgicas por parte do consumidor que utiliza o produto. Portanto, é de facto um dos problemas que mais impacto tem na indústria da moda. E, por fim, a questão do bloqueio geográfico. O bloqueio geográfico, posto de uma forma muito simples, é eu, portuguesa, querer comprar calçado de uma marca italiana, ir ao site da marca italiana e ser redirecionada para o site português, por exemplo, ou ser impedida de comprar naquele site pelo simples facto de ser portuguesa ou de residir em Portugal ou do local de estabelecimento ser diferente do local onde está o website. Quero isto dizer o quê? Que o bloqueio geográfico é a proibição de venda a determinados consumidores com base na sua nacionalidade, local de residência ou local de estabelecimento. Entretanto, em 2018 foi publicado e já entrou em vigor um regulamento europeu 2018/302 relativo ao bloqueio geográfico, que proíbe estas práticas discriminatórias em razão de nacionalidade, local de residência e local de estabelecimento, e cujo âmbito de aplicação é não só às relações business to consumer, portanto relações com consumidores, como às relações business to business, sempre que a empresa seja o consumidor final daquele produto que está a adquirir online. Essencialmente, este regulamento o que faz é proibir esta prática discriminatória. Não é que as lojas ou as marcas fiquem impedidas, por exemplo, de aplicar preços diferentes nos vários Estados-membros, não se trata disso, elas ficam proibidas de proibir a venda ou impedir a venda a um determinado consumidor ou comprador apenas com base na nacionalidade, na residência ou no local de estabelecimento. Em termos de fiscalização no que respeita a esta diretiva, temos mais uma competência da ASAI, cá em Portugal, portanto a autoridade competente será a ASAI, e no que respeita às questões de consumo, temos a Direção-Geral do Consumidor como entidade responsável para investigação. Portanto, esta é uma das práticas também muito comuns, que já nos aconteceu a quase todos e que tem crescido muito com o comércio online.
Muito obrigada, doutora. Passando para a segunda questão, ainda relacionada com este crescimento do mercado digital, gostaríamos de perguntar se este crescimento levou ao facto de darmos uma maior importância às normas de direito da concorrência no setor da moda. Sim, claramente. Até há poucos anos, o direito da concorrência não era o ramo do direito que fosse mais facilmente lá chegássemos no que respeita ao direito da moda. Portanto, um ramo mais intuitivo. Claro que quando falamos em direito da moda, pensamos logo em direito da propriedade intelectual industrial, proteção da marca. A concorrência surgiu agora em consequência de investigações por parte de autoridades da concorrência de vários Estados-membros, nomeadamente do Reino Unido, de França e de Itália, a agências de modelos. Agências de modelos que, no geral, e os casos são muito semelhantes entre as três, elas tinham um cartel de fixação de preços dos serviços que os modelos prestavam a quem as contratasse, fosse para desfiles, fosse para fotografia ou fosse para presenças. E, portanto, estas agências de modelo foram investigadas e foram-lhes aplicadas coimas. Foi desde aí que, de facto, se viu por parte das autoridades de concorrência a darem uma maior importância ao mercado da moda e, nomeadamente, a Autoridade da Concorrência do Reino Unido até a lançar algumas notas informativas para a indústria criativa, chamando a atenção para a importância do cumprimento das normas de direito da concorrência, que são também aplicáveis, como é evidente, a esta indústria. E, portanto, daí surgiu essa preocupação. Por outro lado, a Comissão Europeia fez uma investigação profunda ao comércio eletrónico dentro da União Europeia. E investigou não só no que respeita à indústria da moda, mas a todas as indústrias, mas foi bastante interessante que no seguimento desta grande investigação deu logo início a um processo contra a Guess, a marca de roupa Guess, que quase todos conhecemos, e que ficou muito conhecido porque foi aplicada uma das maiores coimas de sempre, no valor de 40 milhões de euros. Porquê? A Guess, na Europa de Leste, essencialmente, tinha uma rede de distribuição exclusiva, portanto, não era a própria Guess que tinha lojas, mas tinha distribuidores exclusivos em determinados territórios, portanto, havia aqui uma exclusão de territórios por parte da Guess aos seus distribuidores. E, no fundo, o que é que ela fazia? Por um lado, proibia os revendedores de utilizarem a marca nas vendas online, proibia de vender online fora dos seus territórios exclusivos, portanto, este território exclusivo que contratualmente era atribuído a um determinado distribuidor, aplicava-se não só territorialmente, mas também, ou melhor, fisicamente, mas também no comércio online. E, por outro lado, não podiam vender online sem autorização prévia da Guess. Portanto, estas são três das razões pelas quais a Guess foi investigada e lhe foi aplicada esta coima histórica. Isto ainda antes da entrada em vigor do regulamento 2018/302, portanto, mesmo uma consequência daquilo que foi averiguado por parte da Comissão. Por outro lado, há um outro caso que é bastante interessante, também relacionado com as vendas online, que é o caso Coty. É um processo que correu termos no Tribunal de Justiça da União Europeia e que resulta da Coty apresentar um novo contrato de distribuição ao seu distribuidor na Alemanha, que era a Parfumerie Axont. O que é que aconteceu? Entrou em vigor o regulamento 330/2010, relativo à distribuição, aos acordos verticais, portanto, entre produtores e distribuidores. E então a Coty decidiu alterar os termos do seu contrato para pô-lo em conformidade com as novas normas decorrentes do regulamento. E uma das normas era a proibição, ou melhor, uma das cláusulas do contrato era a proibição de venda em plataformas digitais que não a loja oficial do distribuidor. O que é que acontece? A Parfumerie Axont na Alemanha, um processo que decorreu na Alemanha, vendia essencialmente online na plataforma Amazon.
E então foi a Parfumerie dizer: eu não assino o contrato, isto deu aso a uma ação judicial, onde foi invocado o artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento, normas do Regulamento 330/2010 e também um acórdão anterior do Tribunal de Justiça, que é o acórdão Pierre Fabre Dermocosmétique. O juiz nacional entendeu que deveria reenviar para o Tribunal de Justiça, um reenvio prejudicial, e pedir esclarecimentos então ao juiz do Tribunal de Justiça. O que é que acontece? A Parfumerie, invocando o precedente, que era o caso Pierre Fabre Dermocosmétique, neste caso concreto, o Tribunal de Justiça tinha dito que a proibição de vendas online era uma proibição que ia além daquilo que poderia ser imposto. Portanto, era uma proibição que não poderia ser aplicada. No caso Coty, o Tribunal de Justiça veio mudar a sua jurisprudência e veio dizer que não, que era diferente neste caso. Porquê? No caso Coty, a marca invocou a proibição da aura do luxo dos seus produtos. Veio dizer: os produtos da marca Coty são produtos de luxo. Vendê-los na plataforma Amazon é pôr em causa a aura do luxo dos meus produtos. E os meus distribuidores podem vender online desde que vendam na sua loja própria, que seja uma montra eletrónica da loja física. E neste caso o Tribunal de Justiça veio dizer que sim, a proteção da aura do luxo dos produtos era um parâmetro que devia ser protegido pelo direito da concorrência e que, portanto, era autorizada esta proibição de vendas online. E o que aqui é especialmente curioso é que quer o advogado-geral, quer o Tribunal de Justiça, o principal precedente que utilizaram nesta matéria foi um precedente de direito da propriedade intelectual. A proteção da aura do luxo dos produtos já tinha vindo a ser invocada, nomeadamente no acórdão COPAD. E, portanto, trata-se também de uma grande inovação em matéria de direito da concorrência, esta questão de irmos buscar um precedente de propriedade intelectual para justificar uma restrição da concorrência. E, portanto, viu-se aqui também uma grande revolução, digamos assim, especialmente porque, como é evidente, o que é interessante, ainda mais interessante nestas questões de jurisprudência europeia, é ver depois a aplicação por parte dos tribunais nacionais, ou neste caso as autoridades da concorrência nacionais, desta jurisprudência. E de facto tem sido bastante dispar entre algumas autoridades o que é que consideram ou não consideram produtos de luxo que mereçam a proteção da aura do luxo, então, nos termos previstos no acórdão. Muito obrigada, doutora. Passando agora para a terceira e última questão. O crescimento do mercado digital levou a que as empresas procurassem novos meios de publicidade, nomeadamente os tão famosos influenciadores digitais. Quais são as principais questões que se fazem sentir neste âmbito? Desde logo, vamos lá ver, a publicidade não pode ser oculta. Portanto, nós enquanto consumidores temos de saber que um determinado ato é publicidade. E, portanto, o que acontecia é que as marcas contratavam estes influenciadores digitais e normalmente o consumidor não sabia que se tratava de publicidade. Porquê? Porque de facto nas redes sociais as coisas podem ser colocadas de forma a que pareçam uma simples partilha de experiência pessoal de uma determinada pessoa famosa para com os seus seguidores. E o que aconteceu foi que várias autoridades, um pouco por todo o mundo, começaram a lançar normas práticas sobre a regulação da publicidade por parte dos influenciadores digitais. Houve no Reino Unido, já em 2018, a publicação de uma diretriz interna onde eram estabelecidas as normas e os guias gerais para a publicidade nas redes sociais, e também em Portugal a Direção-Geral do Consumidor o fez. Criou um guia prático que está disponível online com algumas regras sobre a publicidade nas redes sociais. E uma delas é relativa especificamente ao princípio da identificabilidade da publicidade. Portanto, a publicidade tem de estar identificada. E foi aí que surgiu esta obrigação
de criar o hashtag pub, ou hashtag publicidade, hashtag oferta ou parceria, para que o consumidor esteja suficientemente informado do que está perante uma prática publicitária. E esta informação, esta identificabilidade da prática publicitária deve estar, não, por exemplo, no comentário, juntamente com muitos outros hashtags ou outra informação, mas logo no topo da publicidade, portanto, de forma a que o consumidor esteja desde logo informado de o que é que está ali em causa. E além disso, surge também a questão, muitas vezes, em termos de responsabilidade. Será que o influenciador digital é responsável pelos conteúdos que partilha nas redes sociais? E a questão é que esta questão não se colocava quando falávamos de publicidade na televisão, em que uma pessoa famosa era contratada para vir fazer publicidade, a calçado, a maquilhagem, o que quer que fosse. Porquê? Porque era evidente que tinha sido contratada para aquele fim, era evidente que lhe tinha sido dado um roteiro, certo? Do que é que ela tinha que dizer, que palavras é que teria que utilizar ou como é que se deveria mexer. E a verdade é que nestas questões do mercado digital e dos influenciadores digitais, o princípio é exatamente o mesmo. A responsabilidade não é de quem dá a cara pela publicidade, mas da marca, que deve dar toda a informação ao influenciador no sentido de transmitir a informação certa a respeito daquele produto. E tanto mais é assim que a própria Direção-Geral do Consumidor, nestas normas, neste guia prático de que eu vos falava há pouco, diz também especificamente que cabe à marca não diria fiscalizar, mas ter o cuidado de ver como é que a publicidade é colocada nas redes sociais e ter esta preocupação. Porque a responsabilidade não é do influenciador, tanto que é dito nesse guia prático, portanto, para que não restem dúvidas, que não são especialistas em marketing, raras vezes o são, e como tal cabe à própria marca ter esse cuidado e essa preocupação. Portanto, essencialmente eram estas as questões que os influenciadores digitais têm levantado nos últimos tempos. Muito obrigada, doutora, por nos ter elucidado sobre este tema e pelo seu contributo para os 30 Minutes with Elsa. Foi um grande prazer para nós. Muito obrigada, Rita, foi um grande gosto. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram a este episódio e não se esqueçam de subscrever o canal da Elsa Luzia da Lisboa no YouTube para não perderem os próximos episódios sobre outros temas do direito da moda aqui nos 30 Minutes with Elsa.